muita alegria, pessoal, que a Casa de Miramês receba a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar desse tema aqui. Não vos afastiguei pelo apóstolo. É claro, esse tema é completamente obsoleto, né? Não tem nada a ver com a nossa realidade. Ninguém perde noite de sono pensando em dinheiro. Ninguém perde noite de sono, pula o cabelo da cabeça, pensando em posses materiais, né? Mas tudo bem, não precisamos falar sobre o assunto, faz parte do roteiro, não é verdade? Claro que sim, pessoal, é brincadeira, né? Todos nós ainda somos muito apegados às questões materiais, e essas questões materiais têm um peso significativo nas nossas condutas e, por muitas vezes, o grande responsável por nossas derrocadas morais. Quem vai falar para nós sobre esse tema é a nossa irmã Elisete. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém que pela primeira vez numa casa espírita ou numa casa de Miramês? Se bem-vindo, que Jesus te traga o conforto e esclarecimento que foi buscar. Muito bem, não dá para a gente começar a falar do Evangelho do Cristo sem pedir amparo do próprio Cristo para que as nossas considerações sejam as mais assertivas possíveis. Então, eu vou convidar vocês a nos acompanhar uma rogativa ao Cristo para que nos ampare, nos proteja, nos guie mais nesse momento de reflexão. Eu digo: Jesus, Mestre, irmão maior de todas as horas, aqui estamos, Jesus, felizes e jubilosos por termos novamente a oportunidade de encontrarmos no Teu Evangelho o conforto, o esclarecimento bendito de que tanto carecemos para nos tornar seres melhores. E para isso, Jesus, rogamos: fica conosco, nos ilumina, nos inclua, nos esclarece. Que possa a palestrante da noite ser conduzida de maneira tal a plantar sementes positivas nos nossos corações e mentes para a tão necessária transformação íntima. Nos ampare, Jesus, nessa tarefa, nos abençoa como ano sempre. E fica conosco, Mestre, em todos os momentos da nossa existência. Tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Tudo bem? Vamos lá? Ei, gente, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar uma coisa boa, né? Dinheiro. Não é dinheiro, não é bom? Só saber usar, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Jesus a oportunidade de estar aqui. E é muito importante quando a gente é grato, porque quando tudo está fluindo normalmente, a gente nem percebe quanto a gente é agraciado por Deus. Acho que tem uns 10 dias que eu não estava nem abrindo a boca, porque teve um probleminha aqui, e se fosse hoje eu não daria conta de fazer a palestra, né? Porque Deus é muito bom. E eu vou contar para vocês um segredo, vocês não contem para ninguém. Não faz parte desse estudo, o estudo está anotado aqui. Eu hoje tinha um compromisso. E foi muito engraçado que eu queria muito ir numa palestra com um cara famoso, que eu não sei nem o nome dele, tão famoso que ele é. E ele ia falar sobre dinheiro, sobre como a gente ter a autoestima agraciada, como vencer na vida, essas palestras motivadoras. Eu estou precisando muito ser motivada, porque a minha vida foi muito ruim. E aí, eu estava empolgada com essa palestra, pensando no modo que eu ia, que era um hotel muito chique. Quando eu ontem de manhã, um mês me mando um lembrete, palestra hoje. Aí, eu falei assim: mas Jesus, eu queria tanto ir lá, estou precisando de me motivar, minhas vidas estão ruins, agora o Senhor vai. E eu tinha feito esse compromisso, só que eu coloquei em agenda diferente, deu ruim. Gente, quando eu olhei o tema, não vos afadigueis pela posse do ouro, eu ri. Eu falei assim: realmente, hoje eu fui provada, né? E eu vim fazer esse estudo com vocês, mas vocês podem ter certeza, gente, é para mim. O tempo todo que eu estou aqui, eu preciso acreditar que Deus está cuidando de mim, né? E essa vai ser a mensagem de hoje. Então, assim, com certeza, eu estou falando para mim primeiramente, viu? Por causa disso. E tive que trabalhar muito essa questão. E vocês acreditam que chega uma pessoa de uma fraternidade até, uma pessoa instruída, tipo assim: ô, não vai não,
Outro dia você vai na mesa e fala outro tema. Vai lá, que ali é uma oportunidade única. Eu não tive coragem de jeito nenhum. Compromisso com Deus é compromisso com Deus, né? Se a minha cabeça é ruim, mas vamos lá no nosso estudo, porque eu mereço me ouvir hoje, viu? O nosso texto, né, o nosso estudo hoje é: não vos afadigueis, né, pela posse do ouro. O ouro aqui, ele vem descrito ouro, mas ele representa tudo que é material, tá? Qualquer coisa. Porque o ouro, ele simboliza o poder, o dinheiro, a fartura. Então ele aqui está como ouro, mas está referente a tudo, tá? Nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar já entrando no Evangelho, no capítulo 25, no item 9. Então, vamos lá, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro. Item 9, então vamos começar. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai ali na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacude a poeira ao sair desta casa. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Então vamos lá. Essa fala de Jesus aqui é uma fala que ele dirigiu aos apóstolos, porque eles estavam saindo, né, em tarefa. Eles iam fazer tarefas espirituais, eles iam falar do Evangelho, eles iam para outra cidade. Então, Jesus estava conversando com eles quando entrou essa palavra de Jesus. E quando Jesus fala, né, que não é para eles ficar fadigados por causa do ouro, e que eles chegassem naquela cidade, que eles estavam indo realmente para uma cidade, era costume naquela época, lá naquele tempo. Costume não, gente, era uma lei, tá? Que as pessoas, elas eram, pela lei, obrigadas a receber os viajantes. Então, Jesus falou para eles: vão, não precisem preocupar com nada, né, para essa viagem, e quando vocês entrarem, se a pessoa te receber bem, tudo bem, a paz esteja com vocês, ela ficará. Mas, se aquelas pessoas não forem dignas, né, daquela palavra, daquele ensinamento que eles estariam levando, então era para eles sacudir com ele. Tudo que Jesus falava é simbólico. Ele falava sempre com parábolas, usava metáforas, e aqui tem muita coisa embutida nessa fala de Jesus. Trazendo a nossa realidade hoje, Jesus falou com eles: não preocupem, façam sua parte, trabalhem para o reino de Deus. E isso Jesus continua falando conosco até hoje, né? É o que eu tentei fazer hoje comigo mesmo, né? Trabalhem para o reino de Deus, não preocupem, confiem. Aí alguém pode falar assim: nossa, mas como é que eu vou confiar? As contas não param. Não é verdade? As contas não param. A vida passa. Mas, gente, nunca faltou nem faltará nada para nós. De alguma forma, a assistência chega. De alguma forma, a coisa acontece. Tanto é que estamos aqui hoje. Quantos de nós aqui não temos convênio hospitalar? Dependemos do SUS? E
muitas vezes, em muitas ocasiões, como muitas pessoas que nós conhecemos, foram ao SUS e foram bem atendidos. Tem os que me reclamaram, mas ninguém fica desamparado. É o que falou aqui na palavra, né? Aquele que trabalha merece o sustento. Então, até então, nós vamos compreender isso aqui, tá? Que foi uma palavra dirigida aos apóstolos e que essa palavra, ela se estende a nós hoje. Nós temos aqui, foi a primeira vez que os apóstolos estavam saindo para anunciar a palavra, e por isso Jesus fez essas recomendações a eles. Então, com isso, Jesus ensinava para esses apóstolos, naquele momento, é como se ele falasse assim: confie na providência divina. Me lembrei da minha vozinha, que ela fazia uma oração assim: a divina providência não me faltará. Eu esqueci o resto da oração, mas era essa fala, tá? E a vovó sempre confiou, né, meu exemplo de vida, ela sempre confiou que Deus não ia deixar faltar nada para nós nessa época. A ponto de dar-nos ensinamentos assim, que ela talvez não tenha noção do quanto que ela deixou de ensinamento, mas a gente não esqueceu. Na época, as crianças ficavam muito com ela na roça, ela já desencarnou, viu gente? Ficavam muito com ela na roça, e naquela época, quando a gente era criança, faltava muito carne, era fim de semana, tem gente que deve lembrar disso. Hoje as coisas são mais fáceis, né, para todos nós, graças a Deus. Mas naquela época, lá na adolescência, né, na nossa juventude, criança mesmo, carne era fim de semana, o almoço especial era fim de semana, e eu me lembro que nós fomos passear com a vovó na roça e ficaríamos lá mais ou menos uns 15 dias com ela lá. E a minha avó juntou os netos, que eram 3 que estavam com elas, assim, 7, 8, 9 anos, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eles estavam ali. E a vovó falou assim: vem cá, meus filhos, vamos rezar, porque o Pai do Céu, ele ouve muita oração das crianças. E eu tenho certeza que se vocês pedirem, ele vai atender. Aí eu fiquei pensando: o que a avó vai pedir, né? Aí nós sentamos lá e fizemos oração. Não lembro as orações não, mas eu lembro do fato. A vovó falou assim: agora nós vamos pedir Jesus carne. A gente parece brincadeira, mas era sério o pedido dela. E aí ela pediu a minha irmã, que era mais nova, que orasse e falasse com Jesus, que providenciasse, providência, gente, um pedacinho de carne. Aí nós fizemos oração e vamos andar no mato, brincar. De repente, um vizinho, que é compadre dela, que mora atrás do morro, porque lá cada um mora atrás do morro, né? O vizinho chegou, bateu lá: dona Geralda, só acabou? Fiquei sabendo que a senhora chegou ontem com os meninos aí. Eu matei um porquinho e trouxe um pernil para a senhora. Gente, eu lembro disso com tanto, sabe, saudade, com tanta alegria. E ali ela deu-nos uma lição, né, de confiar na providência divina. E depois ela deu mais uma lição que também não esqueci. Quando o moço foi embora, né, o senhor Vicente, que ele chamava, ela chamou a gente e disse: agora nós vamos ajoelhar aqui e agradecer, porque Deus nunca deixa de ouvir nossas orações. Aí eu não sei bem que oração que eu lembro, né, mas nunca me esqueci disso. Gente, ensinamento. Será que hoje nós chamamos nossas crianças para rezar? Orar? Será que nós conseguimos passar isso para elas? Não sei. Está faltando isso nos lares, né? Mas dentro desses pequenos gestos que às vezes nós fazemos com o outro, tem grandes aprendizados. E o aprendizado houve aqui hoje, né? Então vamos continuar o nosso estudo. Esse estudo que a gente está fazendo, ele está dentro do texto aqui, buscar e achareis. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É uma frase do Evangelho e é uma frase forte, porque muitas vezes nós só pedimos e não nos ajudamos. As coisas realmente não vão cair do céu, mas o nosso Pai Maior falou: buscar e achareis. Também no Evangelho tem: qual pai que o filho pede um pão e ele vai dar uma pedra? Ainda mais o nosso Pai, né? E ajudar-nos
é confiar, é orar, é acreditar e é ter atitude. É ter atitude. E aí vem a pergunta para cada um de nós, fazer para nós mesmos, lá dentro de nós. O que eu estou buscando na minha vida? O que nós estamos buscando? Cada um aí pensou uma coisa, eu pensei um monte, né? Mas aí a gente pode conversar sobre isso. Tem gente buscando uma casa própria, materialmente falando, tem gente buscando um diploma, formar na faculdade, tem gente buscando um bar, um casamento, tem gente buscando poder, tem gente buscando dinheiro. Tem gente buscando paz. Tem. O que nós estamos buscando? Né? Aí a gente vai observar que a gente corre muito. A gente corre demais por causa dessa busca. Hoje nós estamos falando assim, nossa, o tempo está passando muito depressa, não está dando tempo de nada. Não é não, gente. O tempo está passando a mesma coisa. A hora não esticou e nem encolheu. É o mesmo minuto. É os mesmos 60 minutos. É nós que estamos sobrecarregados. A gente, às vezes, está uma lua bonita no céu, a gente não para nem para olhar, porque está olhando para o WhatsApp. Às vezes, né, tem coisas lindas acontecendo em torno e a gente não para ver. Porque a gente está correndo muito. Mas por que a gente corre tanto? Porque a gente quer ter. A gente quer ter, a gente precisa ter. E aí a gente pergunta, está errado? Não, não está errado. Faz parte da nossa evolução querer evoluir, buscar. Não está errado. A busca, ela é comum para cada etapa da nossa vida. Isso faz parte da evolução. Quando pequenos nós buscamos uma coisa, vamos evoluindo, crescendo, vamos buscar outra e assim vai. É a vida. Mas tem uma palavra do Evangelho que faz nos pensar agora, tá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 3, versículo 33. Mas a gente não busca o reino dos céus. E às vezes a gente tem que fazer um esforço muito grande para isso, porque a vida está tão corrida, a gente está tão cansado, a gente está tão fatigado, buscando, né, o ouro, e a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de ir a uma fraternidade. Vocês tiraram esse tempo hoje, graças a Deus, mas eu tenho certeza que muitos de vocês largaram algo para arranjar esse tempo aqui, com certeza. Mas não é todo mundo que dá conta de fazer esse movimento, esse esforço. Tem gente que ainda não dá conta. E outra coisa, nós não estamos passando esse, vou dizer, costume, tá? Para os nossos adolescentes, onde eles estão agora, gente? Onde estão nossos adolescentes aqui? Na sua casa, na minha casa, na nossa família, tem crianças e adolescentes. Hoje já não se faz avós como eu tive. Eu vou falar de mim. Falta pulso. Exemplo vocês estão dando. Mas não temos que ficar tristes e nem nos massacrar por isso, né? O exemplo arrasta. E a gente vai jogando a sementinha. E uma hora a gente consegue. Associamos vencer na vida com vitória material. São frases que eu anoto para a gente refletir. Se eu chegar aqui e falar com vocês assim, gente, bacana, venci na vida. Todo mundo vai imaginar que eu estou cheio da grana. Não é essa a impressão que passa? Falou que venceu na vida, a gente associa, comprou carro, ficou rico. E vencer na vida, gente, nem sempre é isso. Vencer na vida é vencer a si mesmo. Vencer na vida é vencer as nossas próprias dificuldades. Vencer na vida é ter coragem de fazer a reforma íntima.
Sabe por quê que para fazer reforma íntima a gente tem que ter muita coragem, muito peito? Porque quando nós resolvemos ouvir o Evangelho e fazer reforma, o nosso dedinho aponta para nós. Aí a gente tem que começar a assumir coisas que a gente não quer que ninguém saiba sobre nós mesmos. E a gente ignora. A gente ignora muitas vezes assim, eu preciso fazer reforma íntima, eu estou sofrendo de orgulho, eu estou guardando raiva, eu preciso fazer reforma íntima e ouvir mais Jesus, porque estou muito ganancioso. São coisas que a gente tem lá no íntimo, guardadinho, escondidinho, que Jesus conhece. Mas o Evangelho nos ajuda a ir aperfeiçoando e moldando esse caráter moral que nós viemos aqui foi para isso. E a gente não tem que ter vergonha disso não, mas tem que ter coragem. A gente não admite ninguém falar assim, ó, você é invejosa, hein? Se estiver falando de verdade, o primeiro passo para a gente reconhecer que a gente tem que mudar é reconhecer que temos algo para ser mudado. E a gente não quer, a gente gosta muito de elogios, quem não gosta, né? Então nós associamos vencer na vida com isso. Vou vencer na vida vencendo a mim mesmo. Para isso nós viemos aqui, gente. A gente vai conversar mais sobre isso. Os bens materiais abrem a possibilidade no mundo físico. Abre. Bens materiais é bom demais. Abre portas. Quando a gente está bem, a gente arranja amigos, a gente consegue frequentar lugares especiais e assim por diante. Mas esse bem material, né, que a gente fica tão fatigado buscando todo dia, porque a gente concorre com o outro, vocês querem ver concorrência dentro da família, gente. Estou falando mentira? Tem família, a gente está falando não, tá? Nós estamos fazendo observações para o nosso aprendizado. Tem família que, por exemplo, uma concorre com a outra. Se uma comprar roupa X, a outra comprar a roupa XY. Se um comprar o carro, o outro troca o carro. E assim vai. Orgulho. Já foi estudado aqui um monte de vezes, né? Que as chagas da humanidade, as chagas, é o orgulho e o egoísmo. E nós queremos tudo para nós. O nosso orgulho faz a gente competir até com nossos irmãos de carne. Gente, vocês querem ver a gente saber se uma família é unida? É na hora da herança. Estou falando mentira? Ou não? É nessa hora, nossa, que bacana aquela família. É todo mundo bem legal um com o outro. Na hora da herança nós vamos descobrir quem é quem. Infelizmente. Mas, como o nosso companheiro falou, entre tantas coisas, ele falou da paz, existe aqueles que estão na nossa família que estão da paz, que são concordados, que ajudam, nem tudo é pedido, não é? Esses mesmos bens materiais que estamos falando sobre ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas não é o dinheiro que é uma coisa ruim. Uma pessoa falou assim comigo, essa tal de internet não presta, só tem prostituição. Falei com ele assim, então muda seu foco. Internet tem só prostituição, gente? Não. Mas se você está sintonizado, essa é a moral que você está tendo no momento. Essa é a sua sintonia. Aí a gente vai falar que a internet só tem porcaria. Aí a mesma pessoa falou comigo assim, nossa, mas só tem notícia ruim no jornal. Sim, então muda o canal. E eu vou dizer um exemplo católico. Vai lá para a Canção Nova, tem oração o dia inteiro. TV Aparecida, vai. Porque nós só pensamos no lado negativo da vida. Ele falou paz quando a gente estava falando de coisas negativas, né? Esse mesmo bem material, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Não é o dinheiro que é uma coisa ruim, que é uma maldição. Somos nós que não temos uma moral como a do Cristo, né? As forças, os recursos materiais, eles são neutros.
interessante dentro desse contexto que nós estamos estudando. Eu anotei aqui assim: o desencarnado não tem um corpo. Então, o bem material não deveria ter valor para eles. Concordam? Desencarnado tem que usar roupa, precisa de casa, precisa de alimento. Não. Só, gente, que a gente tem que começar a trabalhar isso aqui, ó, enquanto nós estamos aqui na carne. Sabe por quê? Porque se a gente não trabalhar isso agora, quando a gente desencarnar, nós vamos pensar assim lá do outro lado: cadê meu carro? Cadê minha bicicleta? Cadê minha roupa que estava aqui há tantos anos? Gente, quantos espíritos vão às reuniões mediúnicas reclamar que fulano está na casa dele, que o outro ficou com o carro, que ele está com fome. Quem já experimentou aí uma reunião mediúnica sabe que eu estou falando verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a estudar o Evangelho agora e nos doutrinar para que a gente chegue do outro lado sem essas amarras, não é? O desencarnado sofre, mas sofre muito. Vocês não têm noção, por apego a coisas materiais. Vocês estão pensando que era só a gente? Não. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 8, 2, 3. Vamos ver o que estamos falando. A pergunta 8, 2, 3, ela fala assim: igualdade perante o túmulo, é o título, tá? De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já ouvi muito. Pessoas até mais velhas, né? Tipo assim, não é do nosso trabalho, assim, não, eu quero um túmulo de mármore, eu quero um túmulo com granito, de não sei o que, com aquilo outro. Já ouvi muito. E a resposta dele falando assim: por quê que o desencarnado vai usar aquele túmulo para alguma coisa, mas quando encarnado ele já está pedindo um túmulo chique? Ao apego. Até depois de desencarnado, aquele espírito não foi trabalhado, ainda quer mostrar pompas. Porque se eu virar para vocês e falar assim: gente, eu vou morrer, tá? Vocês fazem tudo bem bonito, eu quero cheio de brilho, eu gosto de brilho aqui na terra. Então põe pedrinha lá que brilha. E aí vem a resposta: é o último ato de orgulho. O último ato de orgulho. Então, gente, vamos cuidar da nossa cabecinha, nos evangelizar bastante, para a gente não ser esse espírito. Porque um espírito que desencarna e que desejou antes disso um túmulo todo cheio de pompas, ele vai sofrer muito. Porque o orgulho está indo com ele para o túmulo. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado conosco. Aí hoje, por acaso, achei muito legal que eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa contou um caso. Eu anotei um caso para trazer aqui, que cabia aqui. Essa história do Belino está no livro do irmão X. O Belino estava no plano espiritual, preparando para voltar à Terra. Pedindo a oportunidade. E ele falou: não estou preparado, quero voltar, preciso. Até que a turma lá de cima, né, resolveu fazer uma reunião e deixar ele vir. Mas teve um combinado: ó, Belino, você vai voltar para a Terra, você vai ter essa oportunidade que tanto está pedindo, mas você vai lá para cuidar dos doentes. Você vai trabalhar muito com esse tipo de caridade. E o Belino veio, todo feliz. E ele teve todas as possibilidades para aquilo que ele veio fazer. Porque, na verdade, gente, a gente projeta uma coisa na nossa vida, mas já estava projetado lá em cima. Então, quando a gente chega aqui, tudo que for para ser, a espiritualidade já vai encaminhando. Dá tudo certo. Às vezes a gente dá uma desviada, mas não tem jeito. Você tem que voltar naquele caminho, está traçado. E assim foi com o Belino. Tudo concorreu para ele se dar bem. E sabe o que o Belino fez?
assim, ó, pensando nos bens materiais. Eu preciso, então, de um carro para me fazer essa tarefa. E o carro veio. Eu preciso de um emprego melhor para me ter dinheiro para ajudar. E eu preciso de filhos, porque os meus filhos, eu vou preparar para me ajudar nessa tarefa, porque ele tinha uma consciência gravada que ele tinha que trabalhar na tarefa. E ele passou a vida inteira, não fez nada do que ele tinha para fazer. Até que em dado momento, ele foi chamado de volta à pátria espiritual e passou uma encarnação desperdiçada aqui na Terra, porque ele estava fadigado, buscando bens, e a desculpa para ajudar, para fazer a tarefa a qual ele tinha compromisso. E às vezes assim somos nós. Você acha, fala sério com você mesmo, não conta para ninguém não, mas já sei para todo mundo. Você acha que se você tivesse ganhado a Mega Sena essa semana, você estaria aqui ouvindo o Evangelho? Eu não. Gente, eu estou sendo franca. Eu vou falar que eu ia estar. Estou falando a verdade. Eu ia estar muito preocupada com a minha casa viajando, não ia dar tempo não. Entendeu? Porque às vezes a gente fala, buscar primeiro o reino do céu, buscar primeiro, mas não tem jeito. A nossa tendência de colocar em segundo plano, se eu tiver tempo eu vou à fraternidade. Se eu tiver tempo eu vou pegar uma tarefa. Não posso, eu preciso trabalhar. Eu vi uma história uma vez, há muito tempo, não sei contá-la perfeitamente não, mas talvez você já tenha ouvido essa história. É de um moço que estava no trânsito, engarrafado, um empresário, e ele muito afobado, e o sinal fechou, e ele nervoso, que ele tinha que chegar lá no emprego dele, e ele ligava para a reunião, e ele xingava, e ele falava, e ele projetou o dia dele todo, que ele tinha que terminar de trabalhar, e que ele tinha que levar os documentos não sei aonde, e que ele tinha que passar na casa de não sei quem para levar não sei o quê, e o homem afobado. E quando chegou no fim do dia, ele quase não tinha dado conta de fazer tudo que ele programou, porque ele era dono de empresa, então ele tinha que dar conta de tudo. E naquela tarde, voltando para o serviço, ele infartou. Ele deu conta de chegar em casa. Gente, vamos respirar. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário. As pessoas hoje estão aí sofrendo de estresse, de ansiedade. Todos nós estamos. E aí a gente pergunta, por quê? Se nós sabemos que nós não vamos levar nada, é para concorrer com o próximo? Se eu tenho um carro bom, um carro que me serve, por que eu tenho que me matar de trabalhar para comprar um outro que lançou no outro ano? Se eu tenho um celular bom que me serve, que está até atualizado, por que eu tenho que comprar um outro que veio, que teve um lançamento? Vou mostrar para quem? Para que isso? Então a gente às vezes tem que dar uma parada e refletir. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino do céu. Qual é o melhor emprego para a fortuna? Agora nós estamos falando de grana alta, né? Nós não precisamos de muita grana, de muito dinheiro para ajudar, não. Já estudamos em outras oportunidades aqui que a gente ajuda fazendo uma tarefa, dando um abraço. Cada um dá o que tem. Não há ninguém que é tão pobre que não tenha nada para doar. A gente sempre tem. Às vezes você vai na casa de uma pessoa que ela está ali provida, bem provida de tudo, e ela só queria conversar e ser ouvida, ou às vezes ela queria um abraço. Eu me lembro uma vez, as coisas que eu vi, eu não falando, tá gente, porque eu lembro. Eu trabalhava com um grupo de terceira idade, trabalhei 16 anos numa associação. E nessa associação tinha um combinado. A Selma era tá ali, né, Selma? A gente tinha um combinado. Todo mundo que chegava ganhava um beijo e um abraço. Beijo no rosto, um abraço. Todo mundo, e era costume. E os idosos, alguns, tá, a princípio, eles ficavam mais retraídos, não estavam acostumados. Mas eu nunca me esqueci de um fato. Chegou um senhor, não me lembro o nome, mas lembro da carinha. E na hora que ele entrou assim, eu dei um abraço nele, dei um beijo no rosto
dele. Eu não conhecia, mas era mais um que estava sendo recebido. E aí ele riu sem graça, parece que ele estranhou aquela atitude. Depois ele compreendeu que dentro do grupo era assim mesmo. E aí nós fizemos lá nossa tarde de eventos e tal. Quando terminou, ele chegou perto de mim e falou assim: queria conversar com você, como é que você chama? Muito sério? Eu falei: ah, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ele muito sério. Eu falei assim: eu me chamo Elisete. Aí eu sou Elisete. Tem 16 anos que eu não dei um abraço nem um beijo. Ele fez assim. Eu falei: por quê? Ele falou assim: tem 16 anos que as pessoas da minha casa não conversam comigo. E hoje eu saí de casa com vontade de morrer. E hoje eu descobri que aqui tem vida. Eu vou ficar nesse grupo. Gente, eu estou falando sério isso. Isso é um dos fatos que a gente nunca vai esquecer. Então, não economize, sabe? A gente tem sempre algo para dar. E talvez esse pouquinho que você acha que não é nada, é muito, é tudo que o outro precisava. Aquele moço, aquele senhor, só precisava de um abraço. De verdade, né, gente? Foi um abraço de verdade. É aquele abraço que a gente dá no coração. Seja bem-vindo, né? Não adianta um abraço falso. E aí a gente estava falando aqui qual o melhor emprego para a fortuna. A fortuna que eu estou falando aqui é de dinheiro. E nós estamos falando agora da fortuna, da riqueza que nós temos nas mãos, que não é representada com dinheiro nenhum e que não tem dinheiro que pague. Mas, se temos bens materiais, esse bem pode ser usado para o bem. Esse bem pode ser usado para ajudar o outro. Você quer um carro, doa uma carona. Se você não tem muita roupa, doe para quem está precisando. Se o alimento está em fartura, ajude quem está passando fome. Então, às vezes, isso é tudo que o outro precisa. E se tratando de fortuna grande, nós temos uma resposta. Qual o melhor emprego para a fortuna? Olha, gente, essa resposta é tão inteligente. Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. É a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar a riqueza. Gente, se nós verdadeiramente nos amássemos uns aos outros, ninguém ia estar sofrendo. Porque se você ama, você doa. E aí eu volto lá. Vai lá na família que está dividindo herança para descobrir quanta falta há de amor e quanto egoísmo ainda há naqueles corações. Aí você fala assim: mas desse jeito então eu vou dar tudo que eu conquistei, que eu tenho para o outro. Não. A gente muitas vezes tem coisas que já estão sendo supérfluas. E tudo que é supérfluo na minha vida é porque já está faltando para o outro. Deu para entender? Porque quando você está lidando com o supérfluo, alguém está em falta. Pode ter certeza disso. Então vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 883. Vamos ver o que é que está marcando para nós, que deve estar dentro desse assunto. 883. Olha que bacana essa pergunta. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É natural o desejo de possuir? Diz. Pensa, é natural. O desejo de possuir. Aí eu quero. Olha, gente, a gente não tem de casa. Ai, meu Deus, quero minha casa. Não tem minha casa aqui, gente. Eu estou na herança assim. Oh, meu Deus, eu queria tanto um carro. Eu desejo. Você deseja. Gente, é errado. Está perguntando, é natural? Aí vem o Livro dos Espíritos respondendo. Olha que legal. Sim, gente, é natural que você queira. É natural desejar. É natural a gente correr atrás, querer evoluir. O que não pode ser natural é a falta de amor e a ganância. Deu para entender? E aí o Livro dos Espíritos nos responde assim: é natural o desejo de possuir? Pode desejar, tá? Não sei se você vai conseguir, não. Eu estou desejando, eu não tenho como conseguir, não. Mas vão desejando, né? Vão pedindo. Mas é natural. Sim, é natural. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há nele é egoísmo. Entenderam? Não é natural que a gente queira evoluir.
Faz parte do progresso, sabe? Querer ter e ter. Agora, não podemos deixar o egoísmo falar mais alto. Se eu desejo para mim, por que eu não posso desejar para o outro que ele tenha também? Vamos para a pergunta agora, 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Por que eu quis encaixar essa pergunta nesse estudo de hoje? Porque nós temos paixões, gente. Nós temos más inclinações. Uma delas é o egoísmo, a inveja e outras mais. Se a gente for fazer uma lista, é um monte. E a gente ser apegado ao ouro, a gente ser miserável, ou a gente ser egoísta quando se trata de questões materiais, é uma má tendência. E a pergunta vem falando, a gente poderia, com algum esforço, vencer isso, que é uma inclinação, porque é natural que a gente queira ter, mas a gente tem uma tendência ao egoísmo. É verdade. É para o meu filho, o filho da outra, é para o meu filho. Aí vem a resposta da 909. Deixa eu fazer ela de novo para vocês entenderem. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Como poucos dentre vós fazem esforços. Nós não nos esforçamos, a gente deixa passar batido. Isso aqui é para o meu filho. A melhor escola para o meu filho. A melhor comida. Eu já falei aqui em outro momento, em outro estudo aqui, de um exemplo de vida que eu tenho com minha cunhada que mora no mesmo quintal. Quando o mendigo bate na porta dela, gente, ela faz comida para ele, ela frita ovo, ela esquenta, como se estivesse fazendo para alguém dentro de casa. Eu nunca vou esquecer isso, exemplo de vida. Pequenos esforços, a gente consegue muito. Só que a gente não quer nem esforçar. A gente não pensa. Pergunta 711. Está assim. Nossa, estou perdido aqui. Desmarcou. Na 711, está falando no tema aqui, gozos dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? É uma pergunta até clara, A gente até responde, claro que sim. Mas quando a gente fala todos, a gente fala todos mesmo. Eu sempre vou chamar a atenção para esse todos quando ele vem e estuda no Evangelho. É todos. É aquele que se odeia, ele está nesse todos. Aquele que você chama de vagabundo, de prostituta, está nesse todos. Aquele bandido, ele faz parte desse todos. Todos filhos de Deus. Porque nós escolhemos. Isso aqui, esses bens, isso aqui é bom para minha família, para ela, eu gosto. Lá é que morre, que nunca seca. Gente, já ouvi pessoas falando assim. E aqui vem falando, o uso desses bens é direito de todos. É a resposta. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não impõe o dever sem dar ao homem o meio de cumprir. Esse direito, ele é consequência da necessidade de viver. Aqui está falando necessário, da necessidade. E às vezes a gente quer o desnecessário. A gente quer o supérfluo. A gente está com fome,
Aí tem um pão, mas eu só como pão se tiver manteiga, se tiver presunto, um ovo frito dentro. Para matar a minha fome, o pão bastaria, mas eu quero mais. E isso é ambição, ou falta de raciocinar, de pensar, falta de gratidão. Tem crianças, sempre eu trago, né? A gente precisa evangelizar-nos para a gente evangelizar a criança. Tem crianças que falam assim, não, se não for da marca X, eu não como isso. Será que está certo criar um filho assim hoje? E aí a gente vai falar que o filho é mal educado. Que quando ele cresceu, ele só queria isso, isso e isso. Mas quando ele falou assim, eu não quero essa marca, eu quero a outra, a gente deu. Eu não quero comer maçã, eu quero comer só pera. Ou então eu não quero fruta, eu quero pirulito. Ah, tadinho, ele é pequenininho, deixa eu dar, né? Depois você vai ver quando ele crescer. A gente se torna escravos das vontades desse filho que nós mal educamos. E a gente fala assim, onde foi que eu errei? Não sei onde eu errei, esse menino que foi rebelde desse jeito. E eu sempre vou bater nessa tecla. Nós erramos quando nós fomos em algum momento bonzinhos demais. Nós erramos quando nós não evangelizamos. Gente, tem a frase que é forte: criança evangelizada, humanidade transformada. Se você, quando eu falo você, eu me coloco junto, tá? Não evangelizar os seus pequenos, depois você não dá conta não. A porta do mundo está larga demais. E é agora. E você vai pegar ele pelo braço, vamos embora, que hoje tem sua eternidade, tem escolinha lá. Ele vai falar, não quero. Ah, então meu filho, fica aí olhando na internet aí um joguinho. Vai. Depois vai perguntar onde foi que eu errei. Vamos fazer um esforço de pegar essa criança, esse menino que ainda não é um jovem, e trazer. Pode ser que a princípio ele vai reclamar, não vai gostar, mas tudo passa. Tudo vira hábito e você é o exemplo. Vamos para a pergunta 714 do livro dos Espíritos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aqui está falando exatamente daquele que ainda não trabalhou sua moral e está vivendo perfeitamente no egoísmo, só no supérfluo, futilmente vivendo, né? Falando assim fica mais claro. O que se deve pensar? E os Espíritos respondem: pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Está falando aqui da morte, gente, a morte espiritual. E quando, né, eu leio isso aqui, que fala pobre criatura, é digno de lástima e não de inveja, eu me lembro das nossas redes sociais. Não estou aqui para citar nome, até porque eu não sei nome de ninguém da rede social. Mas, quantos estão nas redes sociais exibindo cordões de ouro no pescoço, no braço, ostentando? E aquela bagagem interna, o que tem ali? É errado eu gostar de usar um brinco, uma pulseira? Não. Mas, com qual finalidade eu estou me expondo? Para mostrar? Para me orgulhar de mim? Orgulhe sim, viu? Das suas qualidades morais. Elas é que a gente vai levar lá para cima. Vamos na pergunta 715. Até que está dando tempo, hein? Como pode um homem conhecer o limite do necessário? Né? Porque o estudo de hoje pede que a gente não fique fadigado correndo atrás do outro. Mas a gente pensa, mas o que é necessário? Porque, por exemplo, nós já entendemos aqui que o desencarnado não necessita de nada materialmente falando, mas nós necessitamos. Gente, nós estamos com o pé no chão, nós estamos encarnados. As mulheres, principalmente, gostam de ficar bonita, né? A gente gosta. Os homens também hoje estão gostando, graças a Deus, né? Eles estão evoluindo, estão colocando um cheirinho,
estou passando creme. Isso é errado? Não. Cuidar de si não é errado. Cuidar do corpo não é errado. Mas a pergunta veio, né? Como nós vamos saber esse limite? Aí vem a resposta. Aquele que é ponderado, conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecer por experiência a sua própria custa. Tem pessoas que sabem quando estão passando o limite. A gente sabe. Se a gente gosta de andar bonita, estamos encarnados, faz parte. A gente sabe até onde a gente vai e que é para ir. Mas quando eu passo a ter 30 vestidos, 100 sapatos, quando eu começo a gastar tudo que eu tenho, com maquiagem, com salão, com mais não sei o quê, e está faltando dentro de casa, eu preciso rever isso aí. Eu preciso rever. A minha intuição, ela me avisa. E a gente, para manter luxo, para manter status, para manter uma rede social que todos invejam, muitas vezes a gente passa falta. Ô, gente, é verdade. Talvez, graças a Deus, não seja o seu caso. Então nós temos que começar a trabalhar nesse outro que está dentro da nossa casa, principalmente o adolescente, em nós também, a questão moral. O que me é necessário? É proibido ter? Não. Mas qual o motivo, qual a minha motivação de estar parecendo que eu não sou? Orgulho. Então vamos continuando. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Quer dizer, a própria natureza vai nos falar, né? Qual a nossa necessidade? E a resposta vem. Sem dúvida, a natureza nos mostra o que é necessário. Mas o homem é insaciável. Gente, eu estou falando não, tá? É o livro dos Espíritos. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite da necessidade. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. A rede social é de novo. A mídia. Gente, a nossa mídia, ela é bacana, ela faz muita coisa boa. Mas os nossos jovens, principalmente muitos adultos, estão ali nas redes sociais seguindo fulano porque fulano é chique. Gente, que vazio é esse? Você é chique. Por que você vai seguir alguém, invejar alguém, admirar alguém? Siga Jesus. Olhe para você. Siga você. Fale com você assim, ó. Eu te amo. Eu me amo. A gente não está se amando, não. A gente está olhando as redes sociais querendo ser o outro. Eu queria ser igual fulano. Ah, mas eu queria ser mesmo. Você é lindo, você é perfeito, você é especial. Olhe para você, se elogie. Questão 719. Merece censura o homem que procura o bem-estar? Porque o maior motivo que tem da gente estar fadigado e correndo atrás é querer o bem-estar. E está perguntando aqui, parece com outra pergunta, né? E aí vem a resposta. É natural nós desejarmos o bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, à custa dos outros, e que nem venha diminuir-vos, e nem as forças físicas, nem as forças morais. Fechou aqui tudo. Nós podemos querer ter, nós podemos ser, mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. Que a gente não se prejudique, que a gente se olhe com mais amor, para que a gente
não seja um ser humano só de fachada. Que a gente não corra tanto atrás para poder satisfazer os nossos próprios luxos, nosso próprio orgulho. Não fadigueis pelo outro. E aí eu falo, nós não vamos levar nada. Daqui a gente não leva nada. Nós vamos ler agora uma mini história que eu trouxe para encerrar o nosso momento de reflexão. Está nesse livro aqui, parábolas, as mais belas parábolas de todo o tempo, na página 38. É uma historinha muito bacaninha. Quem sabe vocês passam para frente. A teia de aranha. Uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. Correndo, o homem virou em um atalho que saía da estrada e que entrava pelo meio do mato, e no desespero ele elevou uma oração a Deus. Deus Todo-Poderoso, faz com que esses dois anjos venham do céu e tampem a entrada dessa caverna, para que os bandidos não me matem. Me socorre, Senhor. Nesse momento, ele percebeu que os homens se aproximavam da trilha que dava para a caverna onde ele se escondia, e que na entrada da trilha, uma minúscula aranha começava a descer uma teia da entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração e ficava cada hora mais angustiado. Senhor, eu te pedi anjos, não foi uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa caverna, para que os homens não possam entrar e me matar. Não é uma aranha, Senhor. Abriu os olhos, esperando ver um muro, porque ele orou com muita fé. Tampando a entrada, ele viu apenas a aranha descendo a teia. Os malfeitores já estavam prestes a entrar na trilha, na qual eles se encontravam já esperando a morte. Quando passaram os malfeitores diante da trilha, o homem escutou: vamos, entremos nessa trilha. E o outro disse: não está vendo que aí tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Vamos para frente procurar em outras trilhas. O que essa história tem a ver com isso tudo? Essa história tem a ver que a gente tem que confiar na providência divina. Confia. Lembrei. Deus provê, Deus proverá. A divina providência não faltará. Não afadigueis, não fique fadigado por causa do ouro. Confia. Que a gente não seja como esse homem. Talvez o Senhor está mandando uma aranha no seu caminho, mas tem um propósito. Não tenha medo do amanhã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu gostei muito da palestra que eu fiz para mim mesmo, que eu precisava ouvir mais do que nunca, né? E que Jesus nos abençoe, e que a gente tenha calma, e que a gente seja bom, e que a gente saiba amar ao próximo, para quando a gente tiver uma mesa farta e estiver se fartando de bens materiais, a gente continue merecendo essa fartura, porque nos tornamos tão bons que o Senhor fica feliz de nos ver dividindo com o próximo. Essa é a finalidade. O dinheiro, gente, é um bem, ele não é mau. E que nós sejamos um bem para o nosso próximo e usemos esse dinheiro em favor de nós, sim, mas do bem comum. Muito obrigada. Dá para ouvir para o meu ouvido? Vamos praticar isso pela posse do ouro. Pessoal, aproveitando os finalmente aqui na nosso encontro na noite,
Mas a casa assiste a algumas famílias com cestas básicas e nós estamos precisando da ajuda de vocês para a gente fechar as cestas desse mês. Nós estamos precisando de açúcar, de sal, de farinha de mandioca, de sabonete. Se eles tiverem condição de doar, qualquer quantidade será muito bem-vinda. E está chegando o dia, agora no próximo sábado, aqueles que nos ajudaram na campanha das pizzas, sejam convidados a retirar as pizzas aqui de 15 às 17 horas. Detalhe, as pizzas vão congeladas, tá, pessoal? E eu vi a preparação. Ficou bom demais. Aproveitando também, a casa convida vocês a participarem dos estudos. Nós temos uma reunião de estudo que ocorre na casa todas as sextas-feiras. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com livros espíritos e a obra Os Missionários. Começa às 19h45 e vai até às 21h15. Estejam todos convidados aqueles que tiverem vontade de estudar, porque afinal o estudo abre a mente da gente e as percepções ficam dilatadas e a vida fica mais complicada. Não é verdade? Bom, meus queridos, vamos aproximando do final, agradecidos a Jesus pela bênção, pela oportunidade, por tanto amparo. Que possamos realmente levar um pouquinho que seja dessa palestra nos nossos corações, nas nossas mentes, apesar de a companhia ter feito palestra só para ela, mas vamos levar no nosso coração, na nossa mente. Isso vai ajudar muito. Talvez não hoje, não amanhã, mas lá na frente, com certeza, vai ajudar. Porque afinal não existe acaso. Tudo faz parte do equilíbrio maior das forças que nos regem. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar uma prece de encerramento e agradecimento a Jesus. O Divino Jesus, Mestre maior, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos, Jesus, pela oportunidade que aqui recebemos, pelo amparo, pela proteção, pela iluminação, Jesus, dos nossos passos, dos nossos caminhos. Rogamos ao Mestre maior que permaneça conosco e retorne aos nossos lares, a nossa jornada sempre. Que teus sábios ensinamentos possam fazer cada dia mais presentes na nossa jornada. Nos guarde, Jesus, de todos os males, das más influências dos olhos cobiçosos, rancorosos e maldosos. Rogamos também, Jesus, por aqueles que passam por provas ainda maiores que as nossas, seja nos hospitais, nos asilos, nos cárceres, nos orfanatos e tantos lugares onde Jesus, onde o sofrimento é maior. Não nos deixe sucumbir, Jesus, às nossas fraquezas e aos nossos vícios. E fortalece-nos cada vez mais o caminho reto e verdadeiro. Fica conosco, Jesus, hoje e agora e todo sempre. Que assim seja. Meus caros, aqueles que tiverem vontade de tomar um passe, por favor, formem uma fila à direita, pedimos a caridade do silêncio. E vão com Deus e façam a todos.